Terceira tentativa, eu tô ficando maluco. Vamos lá. Fenômeno e nômeno são duas coisas muito importantes. Fenômenum e nomenum é como era na língua original. E aí o fenomenum, o português adaptou para fenômeno. E o númenum continuou sendo númenum, porque quase ninguém usa essa expressão. Então ela não virou nômeno. Mas se eu falar nômeno, númeno é a mesma coisa. O fenômeno, ele é como a gente interpreta as coisas que acontecem ao nosso redor, no mundo real, no plano físico, chame assim, por exemplo. O nômeno é o que realmente acontece. O que de fato acontece é diferente do que a gente interpreta. O que a gente interpreta é o que a gente vai ter acesso ao fenômeno. O ser humano nunca vai conseguir descascar esse fenômeno. Imagina como se as coisas que acontecessem fossem laranjas. O nômeno seria o bagaço da laranja, a parte por dentro, a fruta em si, e o fenômeno seria a casca. Só que a gente só consegue ficar nessa casca, não tem como arrancar ela, não tem como chegar no númeno sendo humano. E aí entra uma questão, porque um mesmo nômeno, ele pode gerar fenômenos diferentes. Exemplo, esses dois marcatextos. Para mim, o de cima é laranja, o de baixo é verde. Para uma pessoa daltônica, o de cima pode ser o verde e o de baixo pode ser o laranja. Todavia, o de cima continua sendo o de cima. Apesar dele estar interpretando de uma forma diferente, ser um fenômeno diferente, ainda é o mesmo número. Sendo o mesmo número, esse tem os átomos desse e este tem os átomos deste. E se, por exemplo, você chamar um cachorro para ver, para ele os dois são cinza e ele não sabe o que é. Natureza dos argumentos. Existem argumentos analíticos e argumentos sintéticos. Quando eu falo argumento, conhecimento, afirmações, entenda como sinônimos. O analítico, ele só tem uma subdivisão, então seria redundante mencioná-lo o tempo todo, que seria analítico a priori. E o sintético, ele possui duas subdivisões, a priori e a posteriori. O a priori é o que está dentro da sua cachola, você consegue fazer ele só dentro da sua mente mesmo, só refletindo, você não depende dos seus sentidos. Sabe aquela música do Metallica, que tem um cara que não tem corpo, não tem pele, não tem nada? Então, ele conseguiria formular argumentos nesse sentido de qualquer forma, mesmo ele sendo cego, surdo e mudo, mas isso não vem ao caso. O a posteriori, ele depende dos sentidos. Ele depende que você tenha uma percepção. Porque ele não vai conseguir chegar no número. Porque, como eu disse, os sentidos eles são uma ferramenta que não permite que nós descasquemos os fenômenos, os acontecimentos. A gente consegue ficar só na base do fenômeno mesmo. E aí entra o problema do argumento a posteriori. Ele sempre vai estar só na superfície, só no fenômeno. Porque você depende dos seus negócios. E aí, agora eu vou voltar no analítico. Analítico, o que é analítico? Analítico é algo que depende apenas da gramática, chamemos assim. Por exemplo, afirmações que o predicado está contido dentro do sujeito. Falando num português bem claro, a afirmação, o que você vai falar, já é o que é. Não tem como você firular, sei lá, tipo assim, um quadrado tem quatro lados. Logo, se não tem quatro lados, não é um quadrado. É mais ou menos nisso que se baseia o analítico. Uma coisa é ou não é. A definição dela é o que ela é. Se não é diferente, se é diferente da definição dela, não é. Não existe quadrado redondo, por exemplo. Agora, o sintético, ele depende da experimentação. Todavia, não estou falando apenas de experimentação de laboratório. Pegar a soda cáustica, pegar o H2SO4, formar o NaCl com água. Não é só isso. Experimentação também mental. E aí, nesse ponto que entra no sintético o a priori e o a posteriori. Você pode fazer experimentos mentais, experimentos reflexivos dentro da sua cabecinha linda, ou você pode fazer experimentos práticos. Experimentos práticos são como é feita a ciência, mas aí entra um porém. Você talvez já até já ouviu falar dessa expressão, que nós não podemos afirmar que não existem cisnes negros, mas nós podemos afirmar que a maioria dos cisnes é branca. Isso é um exemplo que parece meio idiota, de certa forma mas é para demonstrar a falseabilidade do a posteriori. Porque, como eu disse, o a posteriori ele é ligado aos nossos sentidos. E os nossos sentidos podem nos enganar, eles podem dar respostas diferentes. Por exemplo, quando o seu sentido te engana, você bebe pra caralho e começa a enxergar dobrado. Não tem dobrado, mas o seu sentido tá te dizendo, tem dobrado sim. Outro momento que os seus sentidos vão ser inúteis ou ser abaixo da média. Como eu já falei, duas pessoas vendo fenômenos diferentes para o mesmo número. Então, duas pessoas podem ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. E terceiro, se você quer provar uma coisa como, por exemplo, todos os cisnes são brancos, você teria que achar todos os cisnes, um por um, catalogar, pôr um adesivo nele para não contar ele duas vezes. E aí seria um trabalho desgraçado. E olha que tá dentro de um planeta só. Se você quiser provar uma coisa que acontece em todo o universo, você não vai conseguir, porque você não tem como sair catando e catalogando tudo.
Então ele tem um limite. Essas três coisas, principalmente, são o que se diz na falseabilidade da ciência. Na ciência, você nunca tenta provar que você está certo, você tenta provar que você, por enquanto, não está errado. É assim que acontecem as mudanças na ciência. Você vai lá, você prova que até o momento os experimentos dizem que você não está mentindo, e aí alguém pode chegar depois e falar, ah, você está mentindo. Aí você fala, putz, que merda, aí tem que mudar a teoria. Eu vou dar exemplos mais tarde. E o que é um axioma? Axioma é uma verdade autoevidente. Você escrever, por exemplo, eu sou alfabetizado, seria um axioma. Porque se você não fosse alfabetizado, você não estaria escrevendo. Entendeu? Eu sou eu. Pra eu dizer que... Agora eu não vou saber dizer se eu sou eu é exatamente um negócio que é uma afirmação muito curta. Mas eu posso pegar uma afirmação maior. Eu penso. Por que isso é um axioma? Porque pra dizer que você pensa, você precisou pensar em dizer que pensa. Axiomas, ele é o seguinte... Se você tentar refutar um axioma, ele vai provar que ele está certo. Isso que define ele como verdade autoevidente. Argumentos analíticos são axiomas, lógico, desde que você não esteja mentindo. Por exemplo, é um axioma que todo quadrado tem 4 lados. E eu já disse que isso é um argumento analítico. Esse é um exemplo de axioma analítico. Outro axioma, e esse presta cuidado nas palavras, presta atenção, foi trocado aqui. O ser humano age por meios para alcançar fins. Isso é o que se chama de ação humana ou praxeologia. O que é isso? É o axioma mais básico de todos do ser humano. Porque para você falar que o ser humano não age por meios para alcançar fins, você estaria agindo por meios, que seria usar suas cordas vocais, isso é uma ação e a corda vocal é o seu meio, para alcançar o fim de refutar essa ideia. Só que nessas três coisas que você fez uma ação, você usou um meio e você tinha um objetivo, você provou que essa ideia estava certa. Isso é um exemplo de axioma. Vamos voltar para mais exemplos. Eu já dei o exemplo do fenômeno e do nômeno, com isso daqui. O exemplo do analítico, que são argumentos do tipo... Porra, quadrado tem 4 lados, triângulo tem 3 lados. Eu não preciso sair por aí procurando em toda a arquitetura que já foi feita na história da humanidade, procurando formas trigonométricas que não tivessem 3 lados. Porque não vai ter, senão não é um triângulo, entendeu? Eu não preciso provar isso. E aí nós temos os argumentos sintéticos, a priori, e os a posteriori, ambos precisando de experimentação. A experimentação do a priori acontecendo dentro da nossa cabecinha e a experimentação do a posteriori, acontecendo fora da nossa cabecinha, de forma empírica. Dados, pesquisas, experimentos mesmo, tipo de laboratório, essas coisas. Por quê? Agora vem uma coisa que eu esqueci de falar, eu falei na primeira vez que eu gravei o vídeo, nessa eu esqueci, mas... hierarquia dos argumentos. Todo argumento, repito, todo argumento a priori é objetivamente melhor que qualquer argumento a posteriori. Por quê? Como eu já disse, os argumentos a posteriori, eles estão travados, eles estão completamente ligados aos 5 sentidos. E os 5 sentidos podem nos enganar. Sei se você contar o equilíbrio como sentido, mas isso não vem ao caso. Então, qualquer argumento a posteriori é inferior a um a priori. Se você está discutindo com uma pessoa e essa pessoa faz um argumento a posteriori, você não precisa necessariamente refutar aquilo que ela disse, especificamente o que ela disse, para você estar certo ou ela estar errada. Se você fizer uma afirmação a priori, você coloca o jogo em a whole another level. É como se você subisse tanto que, cara, não importa o que está aqui embaixo, porque aqui em cima é onde tá as cabeças, entendeu? O argumento a priori, ele tem essa vantagem em relação ao posteriori. Isso, por exemplo, se encaixa em uma falácia chamada a falácia do gol que se mexe. Que nome merda. Falácia do moving goal. Que é o seguinte, ou até mesmo do alvo que se mexe, eu acho melhor. Você quer provar que alguém tá errado e que você tá certo. Aí você fala, ah não, mas tal coisa, esse exemplo. Aí o cara teria que vir e falar, não, mas esse exemplo não, por causa disso, disso e aquilo. E aí você fala, não, mas tem tal e tal e tal e outro exemplo. Aí o cara de novo vai, não, mas esse exemplo pode, ele teria que ficar rebatendo exemplo com exemplo. Ia ficar num loop infinito e você não quer chegar a lugar nenhum. O cara ia desistir, ia falar, não quero conversar mais com você. E aí você ia falar, ah lá, trouxão, hein? Perdeu, ganhei, sou foda demais, não conseguiu me refutar pela 50ª vez, então, lógico, eu sou melhor. Não, você só tá fazendo argumentos a posteriores. Um outro nome, que não é um sinônimo, mas eu posso acabar usando e eu não vou explicar exatamente aqui agora, seriam argumentos contingentes e argumentos incontingentes.
Se você tiver necessidade de saber mais alguma coisa, até mesmo esse contingente em contingente, eu vou pesquisar depois para poder complementar. Mas se tiver dúvidas, me pergunta. É isso aí. Beijão.